Por que nascemos, né? Essa é uma pergunta que várias pessoas já fazem a si mesmo e é uma questão bastante importante para a nossa vida. Por que nascemos, não é verdade? E vamos falar um pouquinho desse tema hoje e também sobre a vida e a morte, que é importante nós conhecermos a nossa missão neste mundo. E aqui o professor conta a história de uma enfermeira chamada Momoko, e ela trabalha na ala pediátrica de um grande hospital lá no Japão. E certa vez houve um fato interessante no hospital, né? Digamos assim, interessante, mas também bastante triste. Nasceu uma criança com grave deformação. Nessa área pediátrica havia vários tipos de crianças, né? Crianças com problema no coração, no estômago, crianças que nascem com algum problema físico ou mental. E certa vez, então, nasceu uma criança com uma deformação bastante grave. Ele não tinha olhos. Nasceu sem o olho direito e o olho esquerdo foi extraído por causa de um tumor maligno. Além dos olhos, o menino não tinha braços, nem pernas normais. Não tinha articulações, só 3 longas massas de carne, semelhante a salsichas, que constituíam os braços e as pernas. Além disso, a cabeça era enorme, com o formato de um leque. Não se trata de uma vítima, né? Antigamente falava que a talidomida causava deformações físicas, mas não era o caso. Era um filho de pais perfeitos, saudáveis. O único senão é que a mãe dele discutia com a sogra durante a gravidez. Discutia muito com a sogra durante a gravidez. O pai era bancário e sabe da existência do filho, porque estava no hospital. Mas para a mãe, diziam que o bebê havia morrido. E o hospital então mantinha esse bebê como objeto de pesquisa, né, para ver quanto uma criança com essas deficiências poderiam sobreviver. E eles deram o nome dessa criança de Tarô. E o bebê então era alimentado por meio com leite, né, através de uma sonda introduzida pelo nariz. Imagina uma criança sem olhos, sem braços, né? E o pessoal do hospital chamava essa criança de massa de carne, né? Eles achavam que apenas serviria para estudos da medicina e que não tinha vida ou não tinha sentimentos, né? Nenhum. Então essa enfermeira chamada Tomoko começou a cuidar dele. E ela tinha um carinho muito grande por ele, né? Sentia assim uma afinidade. E o médico às vezes apertava a cabeça dele, né, com as mãos. Ela sentia dor em vez dele, né? Ela sabia que ele estava sentindo dor, porque a testa se enrugava um pouquinho, né? E como ele não podia falar, não tinha nenhuma reação assim de dor, o médico achava que não estava sentindo dor. Mas a Tomoko, como era muito sensível, ela falava, nossa, deve estar doendo bastante, para com isso, doutor. Mas o doutor fala, mas o que é isso, né? É uma massa de carne somente, não tem dor não, pode ficar tranquila, né? E aí então ela começou a cuidar desse bebê bastante deficiente e começaram a aplicar a terapia de cobalto, né? Que é uma terapia radioativa. A Momoko então falava para o Tarô, né? Tarô, não morra, tá? Coragem, bastante coragem. Mas na hora da aplicação ele virava a cabeça e era difícil fazer a aplicação do cobalto numa criança assim, que se mexia muito. Então ela ia e acalmava o Tarô e falava, olha, não vai doer, fica tranquilo, que vai ser bastante tranquilo, né? E acalmava o menino. E aí então o menino se acalmava e eles conseguiam fazer a aplicação do cobalto. Eu vou ler um trecho, né, na página 107, aplicação de cobalto. À medida que prosseguem as aplicações de cobalto, Tarô vai enfraquecendo
a olhos vistos. As nádegas ficam vermelhas e assadas após as evacuações. Os cabelos caem, mas chamando-o carinhosamente junto ao ouvido, Taro-chan. Taro-chan é uma forma assim carinhosa de chamar as pessoas, né? O japonês coloca o chan depois do nome, né? Taro-chan. Falava assim no ouvido dele, e ele esboçava um sorriso no canto da boca, né? Apesar de ter a boca também bastante defeituosa, ele sorria através do canto da boca. E assim então foram feitas várias aplicações de cobalto, né? Certa vez apareceu no hospital uma senhora de mais ou menos 30 anos. É a mãe de Tarô. Ficaram sabendo que o filho estava vivo, né? Ela ficou sabendo que o filho estava vivo, porque o pai gastava um dinheiro e ela não recebia todo o dinheiro. E começou a desconfiar se era uma amante e pressionou o pai até que ele falou: não, o nosso filho tá vivo no hospital, né? E aí então ela queria ver o filho, queria ver. Então nessa ocasião a enfermeira supervisora tenta de todos os modos não deixar a mãe ver o filho Tarô. Se visse uma criança tão defeituosa, certamente a mãe acabaria perdendo a razão. E aí então mostraram um filho com um problema no coração. E disseram para ela: olha, você não pode pegar na criança porque pode contaminar. Então você tem que ver só pelo lado de fora da enfermaria. E através do filho, então, através do vidro, ela conseguiu ver uma outra criança, que não o filho dela. Enquanto conversavam do outro lado da divisória de vidro, Momoko aparece com Tarô nos braços e o deixa na cama ao lado do leito daquela outra criança. Seus olhos estão cobertos de bandagem. O que aconteceu com aquela criança? Perguntou a mãe de Tarô assustado, né? E reclama: não deixe uma criança com problema nos olhos ao lado do meu filho, porque pode contaminar, né? Então ela estava bastante preocupada. Nem sabia que aquela criança ao lado era o filho legítimo dela. Então na página 108 aqui, o professor Seiji escreve o seguinte: por que Momoko deixa Tarô na cama ao lado? Ela quer atender o último desejo dele, pois acha que ele gostaria de se encontrar com a mãe verdadeira, né? Então, vê o carinho que essa enfermeira tinha com essa criança, né? Só para recordar um pouquinho, essa criança, chamada Tarô, nasceu sem olhos, né? Um olho foi extirpado devido a uma infecção. Ele não tinha braços e nem pernas. Então seria assim, o braço seria como uma salsicha e as pernas também. Então seria uma massa de carne, como os médicos chamavam ele. E ele era apenas uma peça para estudo científico de quanto uma criança com tamanha deficiência poderia sobreviver. E assim então a enfermeira Momoko começou a cuidar dele e começou a ter um carinho especial na hora de aplicação do cobalto. E somente com a Momoko é que ele ficava quietinho, né, sem mexer a cabeça. Mas aí então a enfermeira, a chefe, falou: olha, você não pode ter assim uma afeição muito grande com ele, que não é muito bom, né? E importante é não se envolver demais, disse a supervisora-chefe. E falou: bom, mas como Momoko não conseguia ter uma atuação assim diferente, porque o carinho que ela tinha por Tarô era muito grande, então ela foi substituída por uma outra enfermeira chamada Reiko. E só que essa enfermeira não tinha toda essa atenção, né? E o Tarô mexia muito na hora da aplicação de cobalto. Na página 109 ele diz o seguinte: imediatamente torna-se impossível a aplicação de cobalto, pois o extenuado Tarô fica mexendo a cabeça. E então só tinha uma outra forma de fazer essa aplicação, seria então dar uma injeção de soporífero, mas isso acabaria encurtando a vida de Tarô. E sem outra alternativa, chamaram novamente Momoko para cuidar de Tarô.
E dessa maneira, então, as pessoas falavam para Momoko: mas Momoko, essa criança é uma massa de carne somente, né? Não é um ser vivo, né? Mas Momoko discordava: não é um amontoado de carne, insiste veemente, é um ser humano. Então, por mais deficiente que seja uma pessoa, a pessoa tem vida e é um ser humano, e deve ser tratado como um verdadeiro ser humano. E ela falava assim: Tarô sabe amar e corresponder ao amor das pessoas. É um ser perfeito, é um perfeito ser humano, né? E aí os médicos, então, contrariaram, falando: então prove que ele é realmente um ser humano, né? E então, na aplicação, o doutor chefe Nishimaki, né, deu essa oportunidade para Momoko provar que realmente ele era um ser humano, que tem sentimentos. Eu vou ler aqui uma parte do livro, né? Livro Viver Infinitamente, do professor Seiichi Taniguchi, onde tem esse relato dessa criança que nasceu com uma tamanha deficiência e estava sendo estudado pelo hospital lá no Japão. Quando o técnico vai apertar o botão para ligar o aparelho, a manga direita de Tarô move-se. Era a prenúncia de que ele ia mexer a cabeça. Então, quando a criança mexe a cabeça, fica impossível a aplicação do cobalto. A um sinal do médico, primeiro a supervisora e depois a chefe das enfermeiras tenta segurar a cabeça de Tarô, mas não conseguem. Então ele mexia muito e era impossível. Então Momoko entra, chamando carinhosamente: Tarô-chan. Arregaça a manga do pijama e procura a mão de Tarô. A mão não, né? Seria um toquinho ali. Chama-o novamente. Aparecem 2 sulcos na parte superior do nariz de Tarô. E ela grita mentalmente. Mentalmente ela fala com o garoto: você me reconheceu. Não irei a lugar nenhum. Ficarei aqui com você. Se for doloroso, pode mexer a cabeça à vontade. Estende os braços e aperta entre o toco das mãos de Tarô. Sem perceber, a aplicação do cobalto termina e Tarô não se mexe durante esse tempo todo. Tarô havia reconhecido a presença de Momoko e correspondeu perfeitamente ao amor dela. Toda a equipe sai da sala de cobalto tomada de uma indizível emoção. Então ele prova realmente que tem vida. E numa manhã, no início de verão, repentinamente Tarô morre. Ele havia concluído todas as lições de vida. O corpo, após a autópsia, é depositado num pequeno ataúde. As pessoas vão se despedir dele. São tantas as pessoas que mais parece o enterro oficial do hospital. Foi tranquila a morte de Tarô. No dia anterior, quando Momoko o chamou carinhosamente, ele esboçou aquele sorriso, o que não vinha fazendo havia muito tempo. E essa foi a última manifestação de Tarô. Tarô ensinou muitas lições a Momoko, não só ela, mas também a seus pais, aos médicos, às enfermeiras. Não há dúvida de que a morte existe para nos ensinar algo. Assim, pregou Sakyamuni antes da própria morte. As pessoas nascem para aprender algo, ainda que sejam semelhantes a um amontoado de carne, como foi o caso de Tarô. Sua vida e morte possuem algum significado. O nascimento de uma pessoa normal, então, possui um significado muito mais profundo. Isso porque é sublime a vida que vem a este mundo para aprender ou ensinar alguma coisa. E o professor Seiichi escreve aqui na página 102, na razão de viver, né? Então, pensando numa criança que teve uma vida assim, tão solitária e tão dolorosa, apesar do carinho da Momoko, a sua enfermeira, então o professor Seiichi escreve o seguinte: quando pensamos na vida que Tarô teve, percebemos quão perfeito é o físico que nos foi concedido. Naturalmente, se procurarmos defeitos, encontraremos muitos, mas praticamente
não existe alguém com um físico tão imperfeito como o de Tarô. E, mesmo ele, procurava as mãos da pessoa amada, encontrava conforto nelas e sorria com alegria apesar do sofrimento. Ainda que não conseguisse falar a Deus nem obrigado, pois não tinha boca. Somos, por demais, afortunados e ficamos mal acostumados com as graças recebidas. Não usamos o corpo que pode se mover. Não pronunciamos palavras de gratidão ou de amor, apesar de termos bocas capazes de falar e só as exigimos dos outros. Assim não somos diferentes de Tarô. Aliás, Tarô não podia falar, mas nós podemos. Não fazemos por negligência mesmo. Por que não podemos dirigir um obrigado a quem amamos? Por que não podemos apertar as mãos das pessoas, a falar obrigado à esposa, aos filhos amados? Como poderíamos ser tão negligentes, né? Quem não dá valor ao físico perfeito, mais tarde sofre muito com o físico imperfeito. Então devemos agradecer ao físico que temos agora, porque ele é perfeito. Tá bom, tem algum defeito, mas isso pode ser corrigido, né? Nós vamos ver na literatura da Seichonê que o impossível não existe, que tudo que você desejar é possível. Portanto, viver neste mundo é algo muito sublime. Quando intensamente vivida, qualquer vida se torna radiosa. É por isso que a vida de Tarô resplandeceu intensamente, apesar de ter sido curta e cheia de sofrimentos. Encaremos com mais seriedade o ato de viver. E viver com seriedade não é o mesmo que ser sisudo. Significa viver mais profundamente com amor, alegria e gratidão. Sua vida é infinita. Sua morte, a morte de Tarô, pode ser um ponto de partida para uma nova vida. E aqui o professor fala também sobre a reencarnação. Porque nós reencarnamos, né? Nós reencarnamos várias vezes nessa vida e a cada encarnação nós evoluímos espiritualmente. E quando a pessoa evolui através das experiências das vidas anteriores, nós podemos ter uma vida cada vez melhor. Então o significado, a Seichonê prega que a vida é infinita, a vida jamais morre. E nós aprendemos várias lições durante a nossa vida presente. Então é importante nós vivemos intensamente esta vida, acumular várias experiências que nós possamos acumular com o trabalho, com os estudos, com o casamento, com a vinda dos filhos, com a família, com os avós, bisavós, para levar essas experiências para outras vidas e fazer com que outras vidas possam ser melhor do que a vida atual, né? Estamos chegando no final da nossa programação e gostaria de deixar aqui uma oração contida no livro Minhas Orações, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, na página 186, oração para abençoar a família. Para transformar o lar num paraíso, ore da seguinte maneira. Vocês podem se colocar em posição de oração ou simplesmente sentar numa forma confortável e ouvir a seguinte oração. Meu pai é filho de Deus, é um bom pai. Minha mãe é filha de Deus, é uma boa mãe. Meu filho é filho de Deus, é um bom filho. Minha filha é vida de Deus, é uma boa filha. Vamos ler outra vez. Meu pai é filho de Deus, é um bom pai. Minha mãe é filha de Deus, é uma boa mãe. Meu filho é filho de Deus, é um bom filho. Minha filha é filha de Deus, é uma boa filha. E assim você pode acrescentar também outros membros da família. Meu irmão é filho de Deus, é um bom irmão. Minha sogra é filha de Deus, é uma boa sogra. Meu sogro é filho de Deus, é um bom sogro, e assim por diante. Mentalize essas palavras agradecendo a todos os membros da família. Se houver algum familiar cujo relacionamento é mais difícil, agradeça sinceramente a essa pessoa durante a oração, mentalizando especialmente o seu nome e a sua fisionomia.
com certeza ela se tornará uma boa pessoa, um verdadeiro filho de Deus. Muito obrigado a todos pela atenção